Essa é a nossa terceira aula, tá, pessoal? A primeira parte dela. Deixa eu deixar isso aqui um pouco maior, né? Facilitar aqui a nossa escrita, tá? Então a ideia, não sei se aqui parece que não se esticou, né? Enfim. A ideia nessa aula é a gente começar, então, com um tópico central aqui para nós, que é o comprimento extremal. Tá bom? O que é o comprimento extremal? Por que ele é importante? Bom, a gente vai ver. Daqui a pouco ele tem várias propriedades legais. Se vocês tiverem curiosidade até de descobrir um pouco mais sobre o comprimento extremal e outros tópicos relacionados, tem um livro do Alfors chamado Conformal Invariants, tá? Que é um livro bem clássico. E bom, tem outros invariantes conformes, a gente vai ver que o comprimento extremal é um deles. E tem um livro mais novo de um russo que... Poxa, eu não me lembro agora o nome dele. Então se vocês quiserem, quando a gente for ter nossa aula, nosso encontro 5, vocês me lembrem que eu tento procurar. Ele faz várias coisas com mapas conformes e faz vários cálculos usando comprimento extremal, tá? Então tá bom, muito bem. O que a gente vai precisar para definir essa noção de comprimento extremal e de onde é que vem a ideia? A ideia é tentar, de alguma maneira, estender aquela técnica que a gente usou para resolver o problema do Grut, tá? Do Grut, sei lá como é que fala aquele nome, né? Então, se vocês não se lembram, vamos só bem rapidinho aqui só para motivar. A gente tem aqui uma certa região retangular e eu quero levar ela em outra, né? De forma que esses caras estejam o mais próximo possível, né, de um mapa conforme. E daí, durante a prova, a gente fez um argumento bem interessante, que foi o seguinte, né? A gente considerou uma linha reta horizontal e a gente deformou ela pelo nosso mapa, né? Então esse aqui era o nosso gama original, e a gente ficou com uma curva aqui, certo? Essa aqui é a curva f de gama. E o fato importante que a gente utilizou era o seguinte, né? Se essa aqui é uma curva, então, que ela está ligando, então essa curva ela liga os lados horizontais desse retângulo, então essa outra curva vai ligar também os lados horizontais desse, e de alguma maneira a gente percebeu que, olha, se esse cara aqui mede L e esse cara aqui mede L til, então o comprimento dessa curva aqui, que eu vou denotar só para ele pequeno, dessa curva f gama, ele vai ter que ser maior ou igual que o L til. E daí, de alguma maneira, depois, né, assim, o que está por trás, então, o argumento geral, a gente comparou esse comprimento com a área, tanto dessa região, quanto com a área dessa região aqui. E daí a gente chegou naquela nossa, enfim, na relação que a gente queria, né, que o mapa que faz isso e está o mais próximo possível de um mapa conforme é um mapa afim. Essa ideia, tá, ela foi explorada pelo Alfors muitas vezes, tá? E o Alfors, ele deu um nome para esse argumento que é chamado de Length Area Principle. Tá bom? E esse que a gente vai tentar, de uma certa forma, desenvolver hoje. Então é um princípio que a gente compara comprimentos com área. Tá? Essa é a ideia por trás
do comprimento extremal, tá bom? Então, para começar aqui a nossa discussão, eu vou pegar aqui então seja gama, então uma família de curvas, vou supor retificáveis, tá? Mas não precisava tanto isso, mas bom, para facilitar a nossa vida a gente não vai precisar mais do que isso. Então, uma família de curvas retificáveis no plano. Também a gente pode trocar aqui, o plano também pode ser ou um aberto, simplesmente conexo ômega. Tá? Então a gente pode estar numa região do plano complexo ou no próprio plano todo. Tá? Então se jogamos uma família de curvas retificáveis, diremos, tá? Essa é a parte importante. Então diremos aqui que uma função ρ, que está indo do plano complexo aqui, e assumindo valores positivos, aqui também é a mesma coisa, né? A gente podia trocar isso aqui para uma ρ que está definida num ômega e assumindo valores positivos, mas a gente vê que isso aqui não é uma restrição, depois a gente tem como eliminar essa ideia aqui. A gente pode sempre pensar que a gente está no plano complexo inteiro, sem problema nenhum, porque a gente pode definir essa função ρ para ser identicamente zero fora. Tá? Então aqui ela é dita admissível, tá? Se. Então ela vai ser admissível. Opa. Então não quero só esse cara aqui vermelho. Então ela vai ser admissível. Vou botar mais para baixo isso aqui, que senão ficou meio feio aqui. Aí. Admissível se ela satisfaz 3 condições, tá? Primeira condição, eu já disse, né? Ela é sempre maior ou igual que zero, mas eu já estava ali. Então você poderia trocar, botar R, tá? Números reais ali, mas não tem problema. Aqui, então a gente podia trocar isso aqui, bom, enfim, não tem problema, isso é supérfluo. Ρ é mensurável, tá? Seguinte, eu sei que talvez tenha pessoas aqui que talvez não tenham feito teoria da medida. Então é o seguinte, se vocês não fizeram teoria da medida, pensa assim, contínuo. Então para quem não fez, então teoria da medida, vocês podem pensar que a ρ contínua, ou contínua por partes, tá? Mas isso quer dizer essencialmente que ela pode ser bem ampla, tá? E a última condição, a gente vai pedir aqui então que essa quantidade que eu vou chamar aqui de A de ρ, ela é finita, tá? Onde, então vou definir aqui o A de ρ, então isso aqui é uma integral sobre o plano complexo dessa quantidade ao quadrado vezes a medida diária, tá? E bom, no caso, se vocês imaginarem que a gente está numa região ômega, então assim no caso que o meu gama, eu estou pegando ele especificamente numa região ômega, às vezes as pessoas denotam isso aqui por A de ômega de ρ, tá? E daí isso aqui é definido só como uma integral, então sobre ômega de ρ ao quadrado z dx dy. Tá, para quem já fez geometria diferencial, o que a gente está definindo aqui é uma métrica no plano diferente absolutamente contínua com respeito à medida de Lebesgue, é uma métrica conforme. Tá? Mas isso é irrelevante. Só que eu preciso saber aqui é que essa quantidade aqui tem um valor finito.
tá? Sabendo disso, tá tudo certo, tá? Então, beleza. Então, definido esse cara que eu estou chamando de admissível, tá? A gente vai definir uma quantidade aqui. Então, para ρ admissível e gama dentro da nossa família de curvas retificáveis, então definimos, então vou definir aqui o comprimento dessa curva, então com respeito a essa quantidade de ρ, essa métrica, tá? Como sendo L gama de ρ. Isso aqui então é integral sobre gama de ρ de z. E aqui eu boto esse símbolo, módulo de dz. Acho que a gente já tinha visto isso aqui. Isso aqui é o comprimento de arco, tá? Então, se vocês não viram, não estão muito acostumados com essa notação, vamos pensar o seguinte: vocês têm aqui essa curva gama, então ela é parametrizada, né, por uma função gama de t, né, aqui no plano complexo. E, bom, vocês podem pensar que o dz aqui é a derivada, então, desse cara vezes o dt. Essencialmente é isso. A gente vai usar algumas relações com respeito aqui a essa medida de comprimento. Se vocês não estiverem confortáveis, eu posso colocar alguma coisa adicional na lista de exercícios, tá? Mas isso aqui simplesmente significa o comprimento de arco, tá? No grosso é isso, tá? Beleza. Aqui de fato tem uma hipótese adicional, mas que a gente vai ignorar, tá? Então a gente vai definir desse jeito, e é aqui que vem o comentário importante, mas de novo, né? Então a gente vai definir desse jeito essa quantidade aqui. Deixa eu voltar isso aqui. Então a gente define desse jeitinho esperto aqui. E aqui tem uma frase meio bruxa, para quem não sabe, né? Se a função ρ é uma função mensurável sobre a curva gama, né? Tá? E a gente define, então, esse comprimento aqui com respeito à métrica ρ como sendo infinito, caso contrário. Tá? Poxa, então o que aqui de novo, né? Para quem não fez da medida, o que eu estou querendo dizer é que eu preciso de alguma maneira poder tomar essa integral, tá? Então, se vocês pensarem daquele jeito que eu falei, que a curva, que essa gama aqui, ela é contínua, tá tudo certo, tá? Então, se vocês pegarem uma função muito ruim, vocês vão ter que dizer que o comprimento dela é infinito, tá bom? Mas não vamos se preocupar muito com isso agora. A gente vai trabalhar depois com umas funções que são bacaninhas, e só funções bacanas é que vão entrar na conta, tá? Então, levando em conta 2, definimos. Eu vou definir então essa quantidade, que é, de certa maneira, o comprimento mínimo da família, tá? Então, L gama de ρ, então com respeito a essa quantidade aqui é o ínfimo, entre todos os gamas que estão na minha família gama grande, gama maiúscula, né? Desses comprimentos aqui com respeito a ρ. Tá? Então, esse aqui seria o que a gente poderia chamar aqui então, o nosso comprimento mínimo. Tá? Dentro da família.
Mais ou menos é isso que esse cara está fazendo. Então, levando em conta, definimos essa quantidade aqui. E, finalmente, tá? Definimos o comprimento extremal. Tá bom? Da família de curvas gama. Então, vamos fazer aqui então o comprimento extremal dessa família de curvas gama, como sendo então, se eu não errei nenhuma numerologia aqui, não, certinho. Então esse cara aqui que vai ser o comprimento extremal é assim, o grande objeto de estudo então da aula de hoje. Ele vai ser, a gente vai denotar ele por lambda. Então lambda de gama é igual ao supremo sobre quem? Sobre todas as funções ρ que são admissíveis de L gama de ρ ao quadrado dividido por A de ρ, tá? Então, isso aqui, de uma certa maneira, é como se fosse... Vou botar aqui com uma cor diferente, tá? Para chamar bem a atenção. Isso aqui mede um comprimento médio, tá? Da nossa família de... Comprimento mínimo médio, vamos dizer assim, da nossa família de curvas, tá? Notem que eu estou tomando esse supremo, isso é bem relevante, tá, pessoal? Observem que eu estou tomando esse supremo com respeito a todas as funções coadmissíveis, tá bom? Então isso é importante, tá? Da gente guardar aqui. Bom, então vamos fazer aqui umas observações e exemplos, só pra gente... E exemplos. Tá? Que vão ser importantes aqui para nossa discussão. Então, como eu disse ali em cima, então, a primeira observação é que esse lambda de gama, ele mede de certa maneira, então, mede o comprimento mínimo médio tá? Da família de curvas gama. A gente vai ver depois que essa quantidade é bem importante, tá? Aqui é meio que uma definição, meio que um comentário, tá? Mas uma noção geral. Então diremos, então vou botar assim que gama 1 é menor que gama 2. Eu não sei se a palavra, talvez a palavra não fosse menor, tá? Talvez seria que, sei lá, menor, tem que achar uma palavra boa para português, tá? Mas enfim, gama 1 símbolo de menor com gama 2 para duas famílias de curvas, tá? Se toda curva de gama 2 contém, se toda curva, vou botar assim, se toda curva gama 2 pequeno do gama 2 grande contém uma curva
a gama 1 aqui dentro da minha família gama 1, tá? Então, como é que a gente pode pensar nessa condição? É meio complicada, mas vocês podem pensar talvez que o gama 2 ele pode até conter menos curvas que o gama 1, isso não é um problema, mas em geral essas curvas elas vão ser mais longas, né? Então, isso a gente vai explorar daqui a pouco ali, tá? Sobre essa condição, vamos fazer um exemplo aqui para a gente entender o que tá acontecendo. Então, vou pegar um exemplo bem bobo, só para a gente se sentir confortável. Então, vou pegar aqui gama 2, vai ser aqui vou considerar aqui 5 curvas, tá certo? E eu vou considerar o gama 1 como sendo 2 curvas. Eu vou fazer o desenho aqui dessas curvas aqui do lado, só para completude. Então, se o gama 1 aqui é uma curva fechada, a gama 3 aqui, uma curva semiaberta, isso é irrelevante. Aqui está o gama 2, o gama 5 está aqui, e bom, é só retificável, tá? Então tu pode ter uns biquinhos, é gama 4, tá? Então essa aqui é a minha coleção de curvas. Olha só, fica claro, né, que toda curva gama 1, toda curva de gama 1 é uma curva de gama 2, né? Tá? E, então, portanto, não se confundam, isso é importante, tá? A gente está pensando então que o gama 2 é menor que o gama 1. Lembre-se da definição, né? Gama 1 é menor que gama 2 para duas famílias se toda curva de gama 2 contém uma curva de gama 1. Tá, então... tá certo isso aqui que eu estou escrevendo ou não? Tá errado isso aqui. Não, tá correto, né? Se toda... esse é o fato aqui que... Sim, não estou viajando, não. Desculpa. Pensei por um momento que eu podia estar falando bobagem, mas não, tá correto. Olha só. Se toda curva de gama 2 contém alguma curva de gama 1. Tá? Então observa o seguinte, toda curva, no nosso exemplo aqui de baixo, toda curva de gama 1, né? Ou seja, o gama 3 contém uma curva de gama 2. Contém o próprio gama 3, né? O gama 4 contém o próprio gama 4. Agora, a direção contrária não é verdade, né? Tá? Porque observem, o gama... eu botei gama 3 e gama 4 aqui, né? O gama 1, gama 2 e o gama 5. Vou botar aqui, né? Por que isso aqui acontece? Aqui, vamos botar com uma cor melhor, né? Porque isso aqui ficou bem ruim. Vamos ver aqui uma cor diferente. Isso aqui, por exemplo. Tá? Então, observe que gama 1, gama 2 e gama 5 não contém curvas. De gama 1. Tá? Então, não pode ser, na nossa definição de ser menor não vale, né? Então, vamos reler essa definição mais uma vez, tá? Toda curva de gama 1 tem que conter uma curva toda curva de gama 2 tem que conter uma curva de gama 1 aqui na nossa definição aqui de cima, tá? Talvez aqui a escolha aqui de baixo que tenha sido meio infeliz. Deixa eu trocar esses nomes pra gente não se confundir. Vou chamar de gama e gama til, só pra gente poder ter as duas. Então, gama til. Tá? Então aqui fica mais fácil da gente ver. E aqui tá trocado, perdão. Gama e gama til é trocado aqui. Aqui é gama menor que o gama til. Aqui. Tá? Então toda curva do gama til contém
uma curva do gama. Mas a hipótese contrária não é satisfeita, tá? Então daqui a gente tira uma conclusão importante, que é a seguinte, tá? Nessa nossa noção aqui. Se eu tenho duas coleções de curvas, tá? Então, conclusão aqui dessa uma consequência é que se eu tenho duas coleções de curvas, a gama e gama til, tá? Com o gama til contido em gama, então na nossa noção de extremalidade, ali nessa noção de menor, eu estou pensando então que o gama ele é menor que o gama til. Eu tenho que achar um nome melhor para isso aqui, né? Essa noção não é menor, tá ligado? Mas enfim, isso vai estar associado com a nossa noção de comprimento extremal, tá? Que é a nossa observação 3 aqui, isso vai ser importante, tá? Então aqui estão os nossos exemplos e aqui está a terceira e última parte dessa observação. Então essa noção aqui, então a noção, então dizer que um gama 1 é menor que um gama 2, nos permite comparar, e essa é a parte importante, tá? Então nos permite comparar o comprimento extremal, tá? Vou botar direto, então esse aqui pra gente comparar lambda de gama 1 e lambda de gama 2, tá? Qual é a jogada aqui? Por que isso é fácil de ser comparado? Então, bom, toma aqui, pegar um gama 2 dentro do meu gama. Isso implica que vai existir um gama 1, né? Nessa nossa definição. Isso vai implicar aqui que existe um gama 1 dentro de gama 1 e de certa forma que essa curva aqui ela está contida, é uma subcurva do gama 2, tá? Então, por consequência, fixado uma função admissível, é simplesmente uma propriedade do comprimento. Então o comprimento dessa curva gama 1 ele vai ter que ser menor ou igual que o comprimento da curva gama 2. Passando ao ínfimo, primeiro eu passo o ínfimo numa das coleções, depois o ínfimo na outra, isso aqui vai me dizer então que o comprimento extremal desse cara tem que ser menor ou igual, desculpa, que o comprimento mínimo médio, né? O comprimento mínimo da família gama 1 é menor que o comprimento mínimo da família gama 2. Dividindo tudo por A de ρ, né, que eu estou assumindo aqui que é uma função admissível, então esse cara é sempre positivo, eu posso fazer isso, tá? E elevando ao quadrado, claro, se tem uma desigualdade, elevar ao quadrado não vai alterar ela. Como isso aqui vale para toda ρ admissível, tá bom? Então aqui vamos fazer essa sequência. Isso aqui é direto, então por definição. Isso aqui é passando ao ínfimo. Ao ínfimo. Isso aqui é, bom, elevando ao quadrado. Bom, mais dividindo, né, por 1 e multiplicando por A na ρ. E por fim aqui, então, tomando o supremo. Então isso aqui vai dizer que o lambda de gama 1 é menor ou igual que o lambda de gama 2. Tá? Então essa nossa noção de ser menor, ela é importante para aqui no comprimento extremal, ela fica menor. Tá? Então essa é a nossa noção. E para terminar essa nossa discussão, vamos refazer, então aqui eu sei que pode ser repetitivo para alguns, mas enfim, paciência. Eu vou refazer então um exemplo, essencialmente o nosso exemplo 1 vai ser a gente refazer a construção então do Grutsky. Então eu vou botar aqui então nosso primeiro, esse aqui era o exemplos. Bom, queria observações e exemplos, está aqui.
É, vou fazer